glória! Pode sentar, gente. Só vou ajeitar minhas coisinhas aqui. Nossa, eu estava prestando atenção nos louvores, aí todos os louvores, todos, sem exceção, relacionados com a palavra. Deus é lindo, fala sério. Deus é lindo demais. E eu não me canso de falar. Aprendi com o meu pastor que ele é lindo e cheiroso. Não é? Eu aprendi e não canso de falar, tem que falar mesmo. Nós vamos estar lendo João 10, o 9 e o 10. Fiquem tranquilos, não vou demorar não, tá? Vai dar para almoçar, vai almoçar gostoso, vai ser bênção. Glória a Deus. E o versículo 9 diz assim: Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará? Ô, glória! O 10 diz assim: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em? Eita, Deus lindo! Deus é muito bom. E aqui nessa palavra a gente percebe que ele começa a falar, começa a dizer para um número específico de pessoas. Deus está falando com um povo específico, amém? Oh, glória! E a salvação, ela não engloba apenas a eternidade. Não é apenas a eternidade que está aí nesse meio. Mas ser salvo é encontrar pastagem. Olha que bênção! Eita Deus! Jesus está falando aqui para as pessoas que creem nele, para as pessoas que confiam nele, para as pessoas que estão nele. E a salvação, ela, como eu já falei, ela não diz respeito apenas à eternidade. Ser salvo significa viver desde agora tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Será que tem alguém aqui que está vivendo tudo aquilo que Cristo conquistou? Ou pelo menos alguma coisa, né? Oh, glória! Aleluia! Então, daqui nós entendemos que Jesus veio dizer àqueles que são salvos que eles terão vida abundante. Ele veio para dar vida e vida em? Oh, glória! E quem é salvo aqui? Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 9 ele declarou assim, ó: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Observe que Jesus, ele não disse assim, ó, que seríamos salvos. Não, ele disse que se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Se você está em Cristo, você é salvo. Ele afirmou que nós encontraríamos pastagem. Glória a Deus. E o que fala? O que quer dizer pastagem aqui? Isso aí, pastagem, ela fala de alimento, fala de provisão, fala de cuidado. Olha só que bênção, que maravilhoso isso. Né? E Jesus, ele se apresenta aqui como nosso bom pastor, como o bom pastor. E é aquele que não apenas salva, mas ele é aquele que vem dar alimento, que vem dar a provisão, que prepara a provisão para nós, amém? Amém? Estão comigo? Amém. Ó, vamos ficar acordados, hein? Oh, glória! Então, a salvação do Senhor, ela vem acompanhada de provisão. Olha que bênção, se você está em Deus, se você está em Cristo, ela vem acompanhada de provisão. O Senhor supre as nossas necessidades. É só apenas confiar, amém?
Por isso que a igreja, ela não foi chamada para viver de migalhas. Não, se você não pode ser uma igreja triunfante mendigando pão. Nós não podemos ser uma igreja triunfante mendigando pão. Mas a igreja, ela foi chamada para quê? Para experimentar a vida. E a vida em... Oh, glória! Deus é bom demais. A igreja foi chamada para experimentar tudo aquilo que Jesus veio aqui e conquistou para nós. Tudo aquilo que Deus deixou para nós, através da vida de Jesus. Tudo aquilo que Jesus veio conquistar, tudo aquilo que Deus deu, Ele deixou aqui para nós. Mas, às vezes, a gente vive algum cenário contrário. Às vezes vive cenário contrário. Talvez você esteja passando por algum cenário contrário a tudo isso. Mas entenda, o cenário, ele não pode mudar a sua identidade. O cenário que nós passamos, independente de qual seja, não pode mudar quem você é em Cristo. Não pode mudar quem você é em Cristo. Sabe por quê? Porque independente do que você está passando, Deus ainda é contigo. Você continua sendo filho, você continua sendo amado, você continua sendo salvo. Amém? Você é salvo em Cristo. E sabe quem garante isso? Quem garante tudo isso para você? Oh, glória! Quem garante tudo isso é Jesus. O processo que nós passamos, às vezes, ele pode ser difícil. Sim, pode ser muito difícil. Mas ele não muda, desculpa, a promessa. Ele não muda a promessa que Deus tem para você. Quem fez o logo sabe que Deus, ele não muda a promessa. O homem pode mudar, mas Deus não muda. Nós estudamos isso esses dias aí, né? Deus não muda a promessa que Ele tem nas suas mãos, que Ele tem para você. E Ele não vai mudar. Então, queridos, não permita que o inimigo, ele te intimide. Não permita que o inimigo venha te intimidar. O inimigo, ele trabalha através da intimidação, não é? Ele vem mesmo para pôr medo. E intimidar significa provocar medo, receio e tentar fazer alguém desistir daquilo que Deus lhe deu. É isso que o inimigo quer. Ele quer tentar fazer você desistir de uma coisa que Deus já colocou nas suas mãos. Ele quer pôr medo. Ele quer colocar medo em você. Para que você não receba a promessa do Senhor. Para que você não receba. O medo, ele tenta roubar toda a autoridade que Deus já nos deu. Você tem autoridade em Cristo Jesus. E essa intimidação que o inimigo põe, ela é baseada no medo. Ele põe medo para que você não realize as coisas, para que você não conquiste as coisas. Mas Deus já te deu, amém? Oh, glória! Não seja intimidado pelo inimigo. Não permita que esse medo venha roubar o que Deus te deu, o que Deus colocou nas suas mãos. Deus nunca nos chamou para vivermos uma vida com medo, uma vida intimidada. Uma vida onde tudo que você vai fazer, não pode, porque o que será que vai acontecer? Não, o que será não? Vai em frente, Deus mandou fazer, vai e faz. Ele nos chamou para vivermos confiando nele, confiando em um Deus que é poderoso, que tudo pode, que entregou o seu filho aceitou estar naquele lugar porque te ama. E você tem que confiar. Jesus, ele veio para nos dar a vida.
e a vida em abundância. Né? Ele declara lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É muito bonito isso. Desculpa, gente, mas essa semana foi. Aí é que eu digo, o inimigo vem. Tudo bem, pode ser que eu não tenha me cuidado direito, amém. Mas o inimigo vem. Tenta colocar as coisas nas nossas vidas para que a gente não venha falar. Porque antes eu falava assim, ó, eu virava para o pastor e falava assim, não, eu não vou não. De verdade. Eu falava, dá para sua mãe. Tinha arro, né? Sempre tem arro ali. Glória a Deus pela vida dela, amém? Mas era assim. Só que o inimigo, ele tenta colocar medo na gente. E às vezes Deus vai usar você para falar com alguém. Às vezes Deus quer usar a sua boca, a sua vida, para falar com as pessoas. Então, não seja intimidado. E a palavra diz aqui, ó, ele deixa bem claro, eu vim. Eu vim. Ele veio justamente para se opor a tudo aquilo que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas. Ele veio se opor a tudo aquilo que o diabo tenta estabelecer nas nossas vidas. Eu vim. Ele veio. Glória a Deus por isso. E o diabo, ele tenta mesmo nos colocar doenças, escassez, né? Ele vem com intimidação de medo, de condenação. Ele tenta nos destruir. De alguma forma, ele quer te derrubar. De algum jeito, ele quer te derrubar. Porque ele sabe que você vai conquistar coisas boas e vai conquistar vidas através da sua vida. Por isso que ele vem com essa intimidação. Por isso que ele vem querendo colocar medo em nós. Mas não seja intimidado pelo inimigo. Amém? Glória a Deus. Tudo isso pertence a ele, ao ladrão. Que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso o tempo todo. Não é de vez em quando eu vou fazer, não. Ele está ligadão 24 horas por dia. Ele está tentando fazer alguma coisa contra você 24 horas por dia. E se você não tiver firmado no Senhor, você não vai entender o que está acontecendo e vai falar, é culpa de Deus. É culpa de... Vai por culpa no Senhor. E não é. Nós temos que estar, ó, com as anteninhas ligadas. Amém? Tem uma frase do Kenneth Hagin que ele diz assim, ó, no dia em que você se empolgar com a palavra, ela vai funcionar para você. Vou falar de novo. No dia em que você se empolgar com a palavra, ela vai funcionar para você. Gente, a palavra de Deus está aqui. Ela revela tudo para as nossas vidas. Então, se empolgue com a palavra do Senhor. Viva essa palavra. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Está escrito lá em Hebreus. A palavra é viva e eficaz. Temos empolgados aqui com a palavra? Oh, glória! Glória a Deus. Então, repita assim comigo. Eu não vivo intimidado. Eu vivo a vida abundante que Cristo conquistou para mim. Isso mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus preservou você aqui, não foi à toa, não. Você está vivo ainda, não é à toa. Você vive aqui na terra
Porque Deus tem uma obra na sua vida ainda. Ei, queridos, você consegue entender isso? Que Deus tem algo para você ainda? Você sabia que Deus quer te usar? Você sabia que Deus não quer você apenas sentado no banco? Deus quer algo mais. E você é um vaso. Será que você está disponível para ser usado pelo Senhor? Oh, glória! Você tem um propósito aqui na terra. A sua existência tem um propósito para o Senhor. Você foi chamado e você tem algo dentro de você que vai alcançar outras vidas. Você tem algo especial dentro de você que vai falar com outras pessoas, que vai comunicar com outras pessoas. Amém? Então, não viva apenas de boas intenções. Porque já diz a frase do mundo, né? De boas intenções. Então, não viva apenas de boas intenções. Em Marcos 10, 21, nós vemos lá o jovem rico. E ele queria ter a vida eterna, não queria? Ele queria a vida eterna. Depois vocês leem, que eu estou com coffee aqui, não dá não. E ele queria a vida eterna. Mas Jesus mostrou para ele que a sua fé, ela precisava produzir algo. A fé, para ele conquistar, ele precisava produzir atitudes. Ele tinha que ter uma fé de atitudes. Então, o jovem rico, ele só podia ter tesouro no céu se ele fizesse algo aqui na terra. Ele precisava fazer algo aqui na terra. E o versículo diz assim, ó. Vamos ler. Oh, glória! E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá tesouro no céu. Vem e segue-me. Vocês entenderam o que ele precisava fazer aqui na terra para que ele tivesse tesouro no céu? Ele precisava doar todos os seus bens. Todos os seus bens. Para que ele obtivesse tesouro no céu. Por que essa pessoa tinha que doar? Talvez porque o coração dele estava muito apegado às riquezas. Você sabia, queridos, que a riqueza, ela não vai embora com você? A riqueza, ela passa de mão em mão. Ela passa. Quando a gente morre, a gente não leva as coisas. As coisas ficam aqui. Elas ficam aqui. Ela passa, ela é repassada de mão em mão. E isso nos ensina que Deus quer o quê? Deus quer uma fé prática, que seja prática. Não adianta você ficar ajuntando tesouros aqui. Se você não tem uma fé prática, se você não estende a mão. Querido, não fique apenas nas boas intenções. Não fique apenas com boas intenções. Se você pode ajudar, ajude. Isso é vida abundante no Senhor. Se você pode ajudar, se você tem condições, ajude. Quem lembra do bom samaritano? Ele só pôde socorrer aquele homem porque ele tinha compaixão, um coração cheio de compaixão, e porque ele tinha recursos. Por isso que ele ajudou aquele homem, ele tinha um coração cheio de compaixão e recursos. Porque se ele tivesse apenas boas intenções, talvez ele não seria conhecido como bom samaritano, ele seria conhecido como o homem que queria ajudar, ou o homem das boas intenções. Não, mas ele foi conhecido como bom samaritano, porque ele tinha recurso. Então, ele podia estender a mão, ele podia ajudar. Amém? Então, a gente precisa deixar de lado esse, se eu tivesse,
Se eu pudesse, o se eu pudesse, eu faria isso. Se eu tivesse, eu faria aquilo. Ai, se. Nós temos que deixar de lado. Esse linguajar não serve para nós, não. É eu posso, eu tenho, eu vou fazer, amém? Porque nós somos filhos do rei. Você pode ajudar de que forma? Com o que você tem nas mãos. Você não precisa esperar uma riqueza grandiosa, gloriosa, falar, olha quantas posses eu tenho, agora eu posso. Não! Com aquilo que você tem, você pode ajudar, você pode estender a mão. Então, comece a fazer algo com aquilo que Deus já te deu. Você pode. Você pode. Deus já colocou em suas mãos. Você já encontrou pastagem, amém? Oh, glória, eu creio. Você já recebeu a provisão e vai vir mais, amém? Oh, glória, eu creio. Então, agora você pode. Aleluia. Você não é intimidado pelo inimigo, que fica falando, se eu pudesse, se eu tivesse. Não. Minha mão está estendida. Glória a Deus por isso. Agora você é um canal de bênçãos. Você é um canal de provisão, usado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Há pessoas do seu lado que elas não precisam mais de palavras. Já está bom de palavras. Existem pessoas do nosso lado que elas precisam de atitude da nossa parte. Ela precisa das mãos estendidas da nossa parte. E isso Deus vai colocar sensibilidade no seu coração. Amém? Você pode repetir assim comigo, o cenário pode mudar. Mas a minha condição de filho, fala com certeza, não muda. Eu sou salvo. Eu tenho um bom pastor. E vivo debaixo da provisão de Deus. Amém? Oh, aleluia, aleluia. Vocês sabem que o diabo ele faz muitas coisas para mudar o caráter do Senhor. E o caráter de Deus, ele veio ser revelado através de Jesus. Foi através de Jesus. Então, existe uma tentativa constante do nosso inimigo de distorcer o caráter de Deus. Mas Deus é bom o tempo todo, amém? E Ele não muda, e não vai mudar. Lá em Hebreus 1:3, declara que Jesus ele é a expressão exata do caráter de Deus. Depois vocês leem Hebreus 1:3. Ele é a expressão exata do caráter de Deus. Vocês querem conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer se achegar a Deus? Se achegue a Jesus. Amém? Porque Jesus, ele nunca negou a vida. Nunca negou. Ele nunca negou cura, Jesus nunca negou restauração, Jesus nunca negou a esperança que está dentro de você. Ele disse, eu vim, João 10:10. Eu vim. Amém? Para que tenham vida. Glória a Deus. Então, isso aqui não foi uma possibilidade. Ele não falou assim, eu vou, mas eu vou ver se vocês vão ter vida abundante. Eu vou, mas eu vou dar uma olhadinha. Se você merece ou não a vida abundante. Não, é uma afirmação. Eu vim. Amém? Glória a Deus. Não foi uma possibilidade, foi uma promessa feita. Uma promessa declarada. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Glória a Deus, esses 2 copinhos.
Então, queridos, entendam que a mesma vida que estava em Jesus, agora está em nós, está em você. Amém? A vida estava nele, lá em João 1, 4 e 5. Olha lá. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, aqui, quando Jesus ele veio ao mundo, ele era a manifestação, a própria manifestação da luz divina. Ele era a própria manifestação da luz divina. Então, o que diz esse versículo? Onde a luz chega, as trevas precisam fugir. Onde a luz chega, as trevas precisam ir embora. Sai. Sai. Vocês estão percebendo? Em 1 João 3:8, Jesus, ele declara assim, esse aqui eu escrevi. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus, ele venceu as obras do maligno, amém? E depois, o que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo, depois que ele passou da terra, foi embora, ele enviou o Espírito Santo, para quê? Para habitar em nós. Ele enviou o Espírito Santo para que se fizesse morada em você. Ele deixou um Espírito Consolador. Glória a Deus por isso. Ele não está apenas conosco, ele está em nós. Olha só que bênção. Glória a Deus. Então você carrega o quê? Você carrega a presença de Deus. Aleluia. Você carrega o poder do Altíssimo. Você carrega o poder do Espírito Santo de Deus. Então, aonde você chega, o que tem que acontecer? As trevas? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que vocês carregam dentro de você? Você tem uma coisa muito preciosa. Você carrega uma coisa muito preciosa, alguém muito precioso dentro de você. Você tem autoridade. Você acha que não? Você tem autoridade contra o diabo, contra as hostes malignas. Você tem essa autoridade. Você carrega autoridade vinda do céu, vinda do Senhor. Você carrega esse poder. Então, o que pode prevalecer contra a sua vida? O que pode prevalecer contra alguém que carrega o poder do Senhor? Agora era a hora mesmo de vocês gritar, falar aleluia, dar um pulo aí. Nada pode prevalecer contra a vida de vocês. Nada, nada. Nada vindo do inferno pode prevalecer contra a vida de vocês, contra as nossas vidas, porque nós carregamos, nós somos morada, nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia! Então, não permita que o inimigo te intimide. Em nada, não permita. Você é maior, porque o Espírito Santo habita em você. E o que está em você é maior. Amém? Você não foi chamado para viver uma vida de derrota. Você não foi chamado para viver migalhas. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver uma vida abundante que Jesus já conquistou para nós. Amém? Aleluia! Glória a
a Deus por isso. Então, gente, continua crendo. Continua confiando. Continua caminhando com Ele. Não larga. Continua caminhando, confia. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para se fazer cumprir. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus. Obrigado. Então, hoje, Deus está te chamando para abandonar toda a intimidação do diabo. Toda a intimidação do inferno. Abandona tudo isso. A vida de Deus mora em você. O Espírito Santo habita em você. Abandona toda essa intimidação. Talvez a escassez, ela tenha tentado definir a sua identidade. Talvez, mas ela não definiu, amém? Porque você é filho. Você é filho de um Deus Altíssimo. E Jesus, ele continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A luz está em você. A luz está com você. A luz habita em você. E onde há luz, as trevas não chegam. Treva nenhuma pode prevalecer. Você é salvo. Você tem um bom pastor que cuida de você. Você encontrou pastagem. Glória a Deus por isso. Já estou acabando. Glória a Deus. E você viverá a abundância que Cristo conquistou para você. Glória a Deus. Amém? Deus, ele é fiel para se fazer cumprir tudo isso. Amém? Já estou no fim. Vocês vão cantar? Vai fazer alguma coisa? Glória a Deus por isso. Deus é bom demais. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Tem alguém aqui que se sente intimidado pelo inimigo? Que sente intimidação? Se tiver, levanta a mão aí. Não precisa vir aqui na frente, não. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e confiando em Ti, Senhor Deus. Então, Pai, eu te peço, toda a intimidação, Senhor, que o inimigo tem tentado colocar na vida dos Teus filhos, Pai, que Tu venhas tirar agora em nome de Jesus, e que eles venham a entender que eles continuam sendo filhos, que eles continuam sendo amados, que eles continuam sendo a menina dos Teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nada que o inimigo tenta colocar na vida deles vai prevalecer, porque o Senhor é com eles. E nós entendemos aqui nessa manhã que nós vivemos uma vida abundante em Ti, Senhor, contigo, Pai. E em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém? Oh, glória!